Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo com Docentes. Eu sou o professor Dr. Carlos Erdi e estou aqui mais uma vez para receber uma grande autoridade, uma professora que é uma das principais profissionais dentro da área. Eu já a conheço há algum tempo, eu lembro quando eu ministrava alguns cursos na área do futebol, eu já via lá a sua imagem nos cadernos, né, nas palestras. Então, hoje para mim está sendo muito importante estar recebendo a professora Roxana Brasil aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, né, Thiago? Professora. Olha, não poderia deixar de falar isso, né? Porque eu lembro quando eu viajava para alguns congressos para falar sempre da área ali da fisiologia, do futebol, eu sempre olhava você, o Nino, né, a Renata, abordando os cursos na área das atividades aquáticas, e eu olhava aquelas piscinas lotadas de gente, eu falava, nossa, que incrível. Hoje estar recebendo você aqui, para mim, é uma grande satisfação. Seja muito bem-vindo aqui nesse programa. Cara, Roxana. muito obrigada, Carlos. E, mais uma vez, um prazer enorme dessa oportunidade de falar para você e para todos os seus alunos, né? Afinal de contas, tem uma piscina aí para mim? Então eu vou ter que fazer um hidrosseco hoje? Meu Deus do céu. Vamos lá, vou passar a bola para você e aumenta o som. Não, mas a gente já vai estar com esse projeto aí. Se Deus quiser, a gente vai estar com a piscina aqui no estúdio, né, Thiago? Vai estar rolando uma piscininha aqui pra gente. A gente está trabalhando para isso, tá? Hoje no nosso programa a gente está recebendo, né, aqui a Roxana, né, doutora Roxana, docente da nossa disciplina, né, no curso de pós-graduação em natação e atividades aquáticas, a grande referência no Brasil e no mundo. Então quem está assistindo hoje vai poder degustar sobre esse assunto, aprender sobre esse assunto. E aí, Roxana, nesse começo eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né, como é que você iniciou, de onde você veio, conta toda essa sua carreira aí pra gente. Então eu vou contar só um pouquinho, tá? Você começou com futebol, você teve interesse pelo futebol, basquete, o meu foi o voleibol. Eu fui para a faculdade porque eu era atleta de voleibol e eu achava que a minha carreira toda fosse ser em função daquilo ali, lá nos anos 90, né? Onde estava naquele momento também estourando o voleibol de praia, então eu achei que eu fosse fazer essa construção. E o meu técnico, na época, ele já frequentava alguns congressos internacionais, e um deles, esse da Aquatic Exercise Association, da AEA, que é o mais potente do mundo, inclusive esse ano faz 40 anos esse congresso, e ele tinha que ir para lá. E me pediu, já fazia estágio naquela época, né? Nos anos 90 não tínhamos CREF, então a gente já meio que trabalhava no início de carreira, né? A gente trabalhava, a gente participava de colônia de férias, fazia faculdade, tudo ao mesmo tempo. Qual faculdade? Eu fiz a Federal do Rio de Janeiro, sou da UFRJ, e aí pintou a oportunidade de substituição. Falei, meu Deus, substituir o quê? A tal da hidroginástica, lá em 1992. E aí eu fiz alguém já deve ter passado por isso, tá? Anotado todos os exercícios possíveis que eu pudesse aplicar naquela semana de aula, né? E pedi à minha mãe, que também, minha mãe é minha cliente até hoje, que viesse nessa primeira aula para que eu tivesse a referência do olhar, né, no meio de 40 senhoras na piscina do Clube Israelita Brasileiro ali em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E desde então, desse desafio, eu não parei. E só para fazer uma ponte rápida, né? Já se passaram 32 anos aí no ambiente aquático, na vertical, veja bem, diferente da natação. Isso é um outro ponto importante. E eu ganhei o prêmio em 2010 de melhor do mundo, aonde? Nesse congresso. Nesse mesmo congresso que deu start, né? Deu esse desafio para poder entrar no ambiente aquático. Então, a água não foi o meu primeiro caminho. E muitas vezes, né, quando você é profissional ou quando você está ali na graduação, muitas vezes não é a sua primeira opção. Então, é muito importante, Carlos, que você tenha esse olhar ampliado, né, para as oportunidades. E foi o que aconteceu comigo. Eu não entrei pela hidroginástica, aliás, naquela época não se falava disso na faculdade. Eram aulas de natação. E na UFRJ, que era aquela grade integral que não existe mais, então a gente chegava às 6h20 da manhã até às 17h, era natação 1, 2, 3 e 4 e os seus afins, né? Então hoje a gente tem uma grade completamente diferente na faculdade. Então por isso que eu falei, vou contar rapidinho, afinal de contas, né, ao longo desses 32 anos, muitos encontros, desencontros, né?
coisas muito boas. Então, o fato de, por exemplo, ter tido contato com aquela aulinha lá do curso de inglês, na época CCAA, me trouxe grandes oportunidades internacionais até hoje. Estudo inglês até hoje, hein? Para que você pudesse ter essa voz, como você colocou no início, né, essa voz internacional. Então, um segundo idioma faz muita diferença, né? Então, acho que é isso. Acho que eu respondi alguma coisa aí. Você está dizendo que o inglês ele teve uma grande diferença na sua carreira? Sem dúvida, sem dúvida. Me fez chegar ao nível internacional em função dessa comunicação. Você não pode ser um professor internacional, né? A não ser que você vá só apresentar um pôster. E olha lá, você treina aquela fala para apresentação de um pôster e fim de papo. Mas para palestras, reuniões, né, posicionamentos em deck, você precisa dessa comunicação. Né? Porque a aula não acaba só ali naquele momento. Né? Tem os corredores, tem as festas, tem os jantares, né? Tem bate-papos. Então, tudo isso, né, socialmente falando, que aí a parte técnica está sempre presente, a gente precisa desse segundo idioma. E aí, ao longo da vida, né, até chegar ao doutorado, quando eu fui convidada para fazer o doutoramento na Europa, eu achei que o inglês fosse dar conta. E não deu. E aí eu parti para a segunda língua, também estudo até hoje, que é o espanhol. E o espanhol, ele ampliou, né, sobretudo nas Américas. Né? Então, a América Latina, eu melhorei essa minha condição, porque, afinal de contas, o espanhol ele é mandatório aqui nos nossos vizinhos. Então, essa comunicação, esse investimento, né, para além da pós-graduação, para além do mestrado e cursos de extensão que a gente vai fazendo, doutorado, o idioma ele realmente fez a diferença. Então não basta ter a famosa sorte de você bater numa porta internacional ou ser convidada, né, sem a chance, né, de se comunicar. Então fica de olho aí você... Né? Se você quer fazer uma alçada para fora desse país, é importante investir numa segunda língua, no segundo idioma. Não só pela uma leitura, né, Carlos, de artigos, né? A gente sabe que isso é importante também. Embora a gente tenha as ferramentas, né, a tecnologia nos ajuda nesse momento da vida. Naquela época, não. A gente ia para bibliotecas né, e traduzia com dicionário do lado. Né? Você deve lembrar de alguma forma disso. Muito. Mas, hoje em dia, a gente tem aí as ferramentas, mas mesmo assim, o entendimento, né, com uma segunda língua nos facilita também. E Roxana, como é que você vê a questão do estricto sensu, da pós-graduação, tanto do lato sensu quanto do estricto sensu, para o profissional de educação física que atua dentro da área das atividades aquáticas, do fitness aquático, da natação? Isso hoje, há um movimento visando aumentar a qualidade desses profissionais ou ainda é carente? Eu estou falando isso porque eu lembro quando eu entrei no futebol, não se tinha profissionais da ciência acadêmicos dentro do futebol. O que se falava era o seguinte: o que você ganhou? Onde é que você jogou? E a Renata teve aqui, ela estava falando também que ela era de uma época, né, que não se tinha profissionais formados que atuavam dentro da natação, isso era muito comum. E como é que você vê o cenário hoje? Assim, você vê que teve uma mudança significativa nos últimos anos, ainda é um desafio? Ah, sem dúvida, ainda é um desafio. Né? Obviamente, existem muitos profissionais qualificados. Só para você ter uma ideia, o Brasil, né, quando tem um ranking, por exemplo, acadêmico, né, de produção acadêmica, os melhores pesquisadores no nicho do fitness aquático, tá? Bem específico, é nicho mesmo. Dos 5, os 4 primeiros são brasileiros, lá da Federal do Rio Grande do Sul. O 5º foi o meu orientador doutorado, que é o espanhol, que é o Juan Colado. Então, o Brasil está muito bem ranqueado no âmbito do stricto sensu. Entretanto, no âmbito prático, a gente não é bem visto ao nível internacional. Então, somos os professores acadêmicos. A gente escreve muito bem, a gente fala bem, mas na hora da borda da piscina, a gente tem esse pecado. E talvez o lato sensus, com a pegada mais prática, mais de aplicabilidade, seja determinante. Daí a importância da gente ter um curso de pós-graduação de alto nível. Né, para que a gente entenda, né, que traga esmiuçada essa informação e, de fato, aquele aluno consiga, no dia seguinte, fazer uma aplicação prática daquele conteúdo apreendido. Então, acho que evoluímos, mas ainda temos um grande espaço para isso acontecer.
né? Achar esse equilíbrio, digamos assim. Entendi. Você pode falar um pouquinho do seu doutorado, da sua linha, tanto no mestrado quanto no doutorado, com relação ali às suas defesas, das suas teses? Maravilha. O mestrado foi na Castelo Branco e, na época, né, 20 e tantos anos atrás, surgiu uma modalidade nova do fitness aquático, né? Então, isso a gente talvez fale um pouquinho mais adiante, né, do que é o fitness aquático. Eu estou falando aqui, talvez esteja ainda confuso. Mas naquela época apareceu o ciclismo aquático, a bicicleta de fato. Então, a gente tinha uma bicicleta ao nível de laboratórios, né, para pesquisas, mas uma bicicleta comercial, para você fazer uma aula de ciclismo aquático, não existia. E lá nos anos 2000 isso aconteceu. Tive a oportunidade de ver isso acontecendo, isso aparecendo nos Estados Unidos, vindo da Europa, da Itália, né? Hoje, inclusive, a Itália ainda é um dos maiores polos de ciclismo aquático, com diferentes empresas com essas bicicletas. E aí, na época, eu trabalhava com a Estela Torreão, tem a academia até hoje, né? O Espaço Estela Torreão. E liguei para ela, né? Eu era profissional dela, colaboradora dela. Liguei, cara, tá acontecendo uma coisa incrível aqui. Tem bicicletas, os italianos trouxeram aqui para esse congresso da EA. E isso vai ser uma loucura, uma revolução. E no ano seguinte, que o congresso nesse momento foi na Flórida, depois no ano seguinte foi em Las Vegas, ela foi. E nós trouxemos literalmente nas costas as bicicletas. Né? E ela foi a figura que iniciou, né, o programa na América Latina desse ciclismo aquático. E eu já estava lecionando na faculdade, na época era Estácio, e eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, porque quando a gente entra na vida acadêmica, né, essas coisas vão sendo motivadas. E aí pintou, obviamente, o interesse em fazer o mestrado. E o mestrado foi observando as variáveis dos treinamentos contínuo e intervalado ali no ciclismo aquático. Então, essa foi a primeira abertura. Nesse espaço, fizemos livros, artigos, coisas surgiram porque nada se falava sobre esse assunto. Os anos foram passando, continuei trabalhando. Aliás, o ciclismo aquático, quem me levou para o mundo foi essa modalidade, não foi a hidroginástica que me levou. A hidroginástica ela foi a reboque, mas o ponto-chave foi o ciclismo aquático. E aí o doutorado foi a validação de uma tabela de percepção de esforço específica para ciclismo aquático. Então, é a tabela Brasil, a escala Brasil, né? Não tem a escala de Borg, tem a escala Brasil. E, como eu falei para vocês, a Europa, por ter sido a pioneira, eles acabam utilizando mais essa ferramenta. No Brasil, já são 20 anos, mais de 20 anos aí dessa modalidade, né, do ciclismo aquático, mas embora tenhamos várias escolas de natação, várias academias que tenham piscina, o gestor, o empresário brasileiro ainda não investe o que investiria numa sala de musculação, numa sala cardio, por exemplo. Então, hoje, em média, vou dar esse spoiler de preço, né? Acho que é bom, né, para ter noção de mercado. Uma bicicleta custa em torno de R$8.000, não custa R$100.000 como as melhores esteiras hoje que a gente vê pelo mercado do fitness do carioca, por exemplo, né? Então, estou comparando aí uma bike entre R$8.000 e R$10.000, um preço médio, para uma bicicleta, uma bicicleta, né? Para uma esteira ou para uma bicicleta que vai custar entre R$50.000 e R$100.000. Então, assim, a diferença de investimento na piscina é significativa, né? Mas, mesmo assim, a gente esbarra nessa resistência de investimento. Então, mais um motivo para ter a pós-graduação, para que tenham profissionais qualificados até para argumentar, inclusive na estrutura dessas piscinas, né, dessas piscinas mais modernas. Então, muito me incomoda, Carlos, eu ainda, nos dias de hoje, assisti nas mídias sociais profissionais colocando lá balde para fazer aula, rodo para fazer aula, garrafa PET. Não estou desdenhando desses equipamentos, mas nos dias de hoje já não cabe mais chamar isso de equipamentos alternativos e oferecer isso para o cliente, né, em função de tudo que já se apresenta nesse mercado. Então, eu fico bastante preocupada, porque talvez o aluno que não tem acesso a esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele compre aquilo, que está na mídia social. Então, a responsabilidade de um profissional de colocar isso na mídia, nos dias de hoje, muito me preocupa. Colocar um chinelo havaiana, imitando um palmar, né? Então, a gente esbarra nisso, dizendo que, né, com essa legenda, materiais alternativos, saco de lixo, enfim. Então,
Não vou vender isso, hein? E assim, a importância da profissionalização do processo, né? Se a gente está falando de oferecer sempre a qualidade, entregar o melhor, em qualquer situação, né? A gente estava conversando antes sobre a questão da importância da graduação, da boa formação. Eu também sou, né, de um tempo ali, eu fui formado por excelentes professores e eu lembro dos meus professores até hoje, né? Me auxiliaram na minha formação e quando eu chego na graduação para dar aula, eu falo exatamente isso com os alunos, né? Da importância deles se dedicarem ao máximo, porque a responsabilidade nossa é muito grande. É com uma pessoa que a gente pode gerar causalidades corporais. E esse ambiente, ele cresce muito, né? Porque eu vejo os próprios alunos na graduação falando assim comigo, professor, eu não esperava gostar e trabalhar com natação ou com fitness aquático, fui fazer o estágio, estou apaixonada, eu estou adorando. E cada vez mais a gente percebe pessoas jovens interessadas em partir para esse caminho. Então, quanto mais eles tiverem, né, uma formação profissional, entendimento da ciência, da questão acadêmica e da responsabilidade que eles têm com as pessoas que eles estão prescrevendo exercício, as chances deles errarem diminuem, né, Roxana? Ah, sem dúvida. É bem levantada essa bola, porque se a gente olhar também a grade da graduação, 90% são exercícios focados em atividades terrestres e talvez menos de 10% em atividades aquáticas. Então, se esse aluno de graduação não tiver o despertar no próprio estágio, talvez ele fosse até uma potência naquele segmento, né, no segmento aquático, mas ele acaba não tendo acesso, simplesmente porque a faculdade também não oferece isso. Isso é uma realidade. Diferente de anos atrás, que a gente ficava ali, podia ser bronze 1, bronze 2, não importa, né? Mas a gente tinha vivência do ambiente aquático. E muitas formações, hoje de graduação, não têm essa oportunidade. Né? Que não cabe a nós ficarmos discutindo o porquê de não ter ou não ter. O fato é que isso acontece. Entretanto, a porta de entrada no mercado, a gente tem duas grandes portas de entrada. A água, né, para natação ou para o fitness aquático, que seja, e a própria musculação. São os dois celeiros de entrada de estagiários, de necessidade do estagiário. Então, por que não prepara tão bem, né, lá na graduação? E aí fica um gap. Então, se as academias, os clubes, enfim, os gestores não treinarem os seus estagiários, né, ainda há aí uma deficiência. Daí a corrida para a pós-graduação. A pós-graduação é uma ótima oportunidade de sanar as dúvidas que já estão aparecendo nas práticas, né? Porque a graduação ela não vai entregar. Não vai. Ela é uma área muito ampla e você tem... Eu lembro da minha época que eu tinha, por exemplo, disciplina de natação 1. Tinha um, que bom, porque podia ser só natação. Natação. Eu sei que, por exemplo, no FRJ, os meus colegas, professores, falavam que tinha futebol 1, basquete 1. Hoje, você, inclusive nas universidades federais, você tem o quê? Modalidades coletivas. Exatamente. Você não tem mais o basquete, você não tem mais o futebol, você tem uma diminuição. Isso é uma tendência, isso é uma situação muito ampla, não tem como a gente modificar isso. Sim. Eu não vejo isso com bons olhos, eu sou uma pessoa que realmente critica, né, avalia isso, porque... por mais que o aluno diga assim, professor, mas eu só quero trabalhar com musculação, não quero trabalhar com futebol. Só que esse aluno, se ele tiver uma experiência de trabalhar, de repente, no estágio, ele pode futuramente trabalhar em outra área. E aí a gente não dá vivências para esses alunos. Então, por exemplo, atletismo, que é uma disciplina tão importante para a formação dos jovens, talvez se a própria educação, as próprias escolas fizessem o correto, que é a educação física todos os dias, conforme o American Heart Association, o American College, a Organização Mundial da Saúde, estabelece nas suas diretrizes que a criança e o jovem têm que praticar exercício todos os dias, e a forma dela praticar é na escola, e para isso você tem que colocar a educação física escolar todos os dias, assim como as principais potências do mundo. Quando a gente olha a nota do PISA, por exemplo, que é o valor, nota da educação do mundo, o Brasil é o penúltimo na América do Sul. E as principais notas, educação física é todo dia. Então, se a gente tivesse educação física todo dia, seria necessário que as escolas tivessem pelo menos uma piscina, uma pista de atletismo. Exato. E aí isso incentivar cada vez mais, né, os profissionais de educação física a estudarem. Né? A gente teria que investir ainda mais no profissional de educação física, no âmbito escolar também, porque hoje ninguém mais quer fazer licenciatura, ninguém mais quer ir para a área da educação. Aliás, o jovem não quer mais ser professor. De uma maneira geral. De uma maneira geral. Eu dou aula na escola. Eu chego na escola, quem quer ser professor? Ninguém quer ser tiktoker, quer ser youtuber.
né? E aí, quando esse jovem vira um adulto, ou ele tem uma oportunidade, uma vivência de cair na piscina, ele se apaixona. Quem não gosta de fazer exercício dentro d'água? É muito bom, né? Só que aí você tem a necessidade de capacitar pessoas para esse mercado. Por quê? Porque você tem muitas responsabilidades. Todo pai e mãe já ouviu aquela história. Coloca o filho na piscina para ele melhorar a postura, né? Para curar da asma, né? A gente tem aquelas informações antigas, coloca na natação, mas a escola não oferece isso. A escola não oferece as aulas de natação. Então a gente precisa desses clubes, dessas academias, que também hoje a gente não está com uma certa facilidade de encontrar academias e clubes que possuem piscinas, principalmente nos grandes centros. Você chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, você quer fazer aula de natação, é difícil. Sim, né? Você vai achar os clubes, né? Você vai achar os clubes, porque encontrar hoje um local exclusivo, e quando encontra, às vezes é bem caro. Eu pego aqui no Rio de Janeiro, às vezes eu quero nadar, eu tenho que ir lá no Sesc, eu tenho que ir lá na universidade, que é difícil encontrar. Academia não, academia você encontra, musculação você encontra em diversos locais. Porém, quando você diz do equipamento, né, da compra de um equipamento como a bicicleta, esse retorno, você percebe que esse investimento feito pelo profissional de educação física, pelo gestor, pelo empresário, esse retorno chega de fato? O que você pode falar para a gente sobre isso? Só queria voltar um ponto sobre quando você falou de escola, me lembrei do quesito segurança. Então, a maior causa-morte de crianças até 2 anos é afogamento. Então, a parte aquática não se refere só a rodar o braço, né? O lado lúdico da água, mas a segurança, porque esse afogamento, em geral, não acontece em piscinas, já acontece em lugares inusitados, balde, né? Tanque, então é sinistro. Então é importante que a gente encare o ambiente aquático também sob o aspecto da segurança desses jovens. A gente tem uma disciplina que é salvamento aquático, né, aqui no nosso curso, porque entra justamente essa questão, né? Principalmente que no verão você tem uma incidência altíssima, 2 acidentes que ocorrem na borda da piscina, né? No mar, né? Nas águas abertas e tal. Mas no dia a dia, a gente que trabalha diretamente com o ambiente aquático, a gente recebe notícias não tão boas todos os dias. E na escola poderia ser uma estratégia para você educar. Exatamente. Não para sair nadando os 4 nados, não é sobre isso, mas sobre a segurança aquática, de como você, de repente, escorregar num lugar, ou cair, ou teus pais estão ali no churrasco, você se divertindo na piscina, como é que você se livra de uma determinada situação? Legal você falar isso, porque a gente vai receber aqui, né, os outros professores, né, o Guilherme, o eles Gabriel. Vão arrebentar nessa fala. E aí, quando você fala, por exemplo, a Renata Rodrigues vai falar sobre a natação no ambiente escolar, né? Ih, pronto. E aí, assim, será que a gente não pode estimular até a questão do componente curricular, né, disciplinas, conceitos que falem sobre isso, porque a gente, assim, eu vejo uma desvalorização muito grande da educação física no ambiente escolar por parte dos órgãos federais. Sim. Você tem uma diminuição até da carga horária. Sem dúvida. E a gente está criticando justamente isso. A educação física tem que ser todo dia, para com que essa população, quando ficar idosa, não fique tão sedentária, tem a questão da heterogênea. Então a gente levanta essa bandeira já há muito tempo, que a gente acredita na educação física. E continuaremos. É o ponto. O afogamento é a primeira causa de morte de crianças de 1 a 4 anos de idade no país. Site da CNN. Perfeito. Então é sobre esse apontamento que a gente está fazendo mesmo, né? Essa observação. Mas que bom que vão vir os especialistas trazendo essa informação aí. Saiu agora, saiu esse mês passado. Inclusive tem o Dia da Segurança Aquática. Vou deixar essa bola aí para Renata Rodrigues, que ela vai vir muito bem aí trazendo esse link, né, entre a parte aquática na escola, nas academias. Então, Renata Rodrigues é uma das poucas profissionais que a gente tem aqui no Rio de Janeiro que trabalham muito ativamente nos 2 ambientes. Então, ela é professora da escola e ela é professora e gestora de academia de uma grande rede muitos anos. Então, assim, vai brincar aí com essa conversa. Eu ficava olhando, eu ia lá para Brasília, para Goiânia, a pessoa ficava olhando a Renata, a Roxana e o Nino. Era sempre os 3. Às vezes também tava... O Nino mora em Lisboa agora. Ele tá lá agora, tá longe, mas vai estar também com a gente. Eu ficava olhando assim e falava... E aí, durante bom tempo, era sempre no congresso, sempre vocês. Alternava assim, falava... Nossa, e hoje ter, né, a oportunidade de estar com vocês aqui, aprendendo, falando sobre isso.
Porque, de certa forma, vocês são, assim, as referências, né? Tem um marco histórico dentro da área. A gente é história viva aí do fitness aquático. Exatamente. A gente tem dificuldade de valorizar, às vezes, os profissionais que foram importantes. E eu vejo, assim, vocês que influenciaram toda uma tendência. E quando você fala pra gente, por isso que eu te perguntei a questão do retorno, do empresário, porque isso é baseado em evidência. E aí quando você fala assim, olha, eu fiz o meu doutorado, mas eu deixei um legado, tá? Tem lá uma escala Brasil. Deixei o meu legado para vocês que estão começando, que estão na prática. E ao mesmo tempo os gestores, né, buscarem esses profissionais de referências para tomarem as devidas decisões. Exato. E quando a gente olha, por exemplo, professor, mas eu estou aqui no interior do Mato Grosso do Sul, estou aqui no interior do Ceará, a minha academia, a minha piscina, ela é muito simples, eu não consigo fazer esses investimentos, porque é sempre aquela coisa do não consigo, é difícil, e sempre tem solução. Sempre tem Sobretudo no fitness aquático, né? Diferente da natação, né? Eu não preciso, para essa proposta, eu não preciso, por exemplo, de grandes instalações, né? Uma piscina de 25 metros não faz a menor diferença para mim. Eu posso ter uma piscina de 6 metros, de 4 metros, de 8, eu posso estar dentro da residência daquela, posso dar, né, naquele quadradinho minúsculo ali, né, e conseguir dar uma aula, por exemplo, de ciclismo aquático, exercício estacionário. Olha que maravilha. É cíclico, olha que interessante. Né? Então, tem retorno, sim. Agora, o que falta é o professor que tenha habilidade para trabalhar com essa especificidade do ambiente aquático. Então, não adianta, né? Isso é um erro muito recorrente do gestor contratar um excelente profissional de natação bebês e achar que a hora-aula dele na sequência, que ele tem um intervalo, e coloca ele para dar uma aula de hidroginástica ou de ciclismo aquático. Talvez ele não tenha essa habilidade, adesão, né? Não tenha essa habilidade, não saiba administrar essa aula. Né? Então, não diminui a capacidade dele na natação bebês e vice-versa. Então, isso acontece, né, no título, na intenção de aproveitar esse profissional que está ali. Então, se o gestor tem um interesse naquele profissional porque analisou que ele vale a pena, é importante que faça o investimento, faça o treinamento dentro da especificidade daquela atividade. Então, financeiramente, vai depender da quantidade de bicicletas, que também depende do espaço físico que você tenha, não só para acomodar dentro da piscina, mas também fora, né? Afinal de contas, uma das características das piscinas brasileiras é elas serem multidisciplinares. Então, quando a gente compara piscinas americanas, piscinas europeias, asiáticas, né? Tem 3, 4 piscinas e aí eles chamam de parque aquático. Aqui a gente chama de parque aquático os puxadinhos, né? E colocam 3 piscininhas pequenininhas e chama de parque aquático, 4 piscininhas e chama de parque aquático. Então, você atende a modalidade pensando nas pessoas dentro d'água e fora d'água. O que acontece? O trânsito, a entrada e a saída dos clientes, onde armazenar os equipamentos. Uau. Então, essa logística, não adianta chamar só o arquiteto. Tem que chamar, como você levantou a bola, né, de um profissional, e talvez seja esse profissional que esteja na pós, não interessado somente na parte técnica, mas seja um sujeito que vá mirar na estrutura, né, de um ambiente aquático. O que é uma estrutura perfeita de um ambiente aquático? Então, existem protocolos, regras que, de uma certa maneira, no Brasil isso não é cobrado. Exemplo, a distância de borda para que um professor ministre a aula sem cair dentro d'água, né, entre uma piscina e outra. A gente faz aqui com 1,5 metro, muitas vezes nem tem espaço. A piscina está tão colada na parede que você perde um L de borda, ou um U de borda, né? Então, não tem essa fiscalização como tem na Europa, por exemplo. Então, quando você chega no parque aquático europeu, entre uma piscina e outra, as bordas são largas para que você possa ter mão dupla de trânsito por segurança. É bastante interessante, né? Até o ralo que tem entre uma piscina e outra, aquele caimento bem discreto para não empoçar a água. E aqui a gente entra nas piscinas brasileiras, a primeira coisa que você faz é um tchaf, né? Então, são coisas que, em termos de estrutura, a pós também vai dar essas informações, né? Como é que se monta uma piscina? O que você precisa pensar? Isso é um capítulo que a gente vai tratar. Então, você está dizendo que um empresário que, ao montar um centro
né, aquático, que ele deve entrar em contato com um consultor, com um profissional de educação Exatamente. física Especializado nisso. antes de tomar qualquer decisão, porque se ele não fizer, provavelmente ele vai ter perdas significativas. Né? No meio do processo dele, ele vai observar os equívocos que poderiam ter sido resolvidos com uma conversa, uma consultoria. Né? Então, quem sabe a gente não vai trazer aí novos consultores aquáticos no mercado, né? Então, desde profundidade, temperatura, troca de calor naquele ambiente, como limpar a piscina, acústica. A acústica é um problemaço nas piscinas, não só ao nível nacional, ao nível internacional também, mas como é que você bota uma acústica com 3, 4, 5 profissionais dando aula ao mesmo tempo? É um barulho danado, né? Aí vem uma aula de hidroginástica, vem lá o meu programa Aqua Brasil, Roxana Brasil, barulhenta que sou, para quem me conhece, trazendo a sonzeira, e o professor tá lá dando uma aula de natação bebês com as suas músicas cantadas, né? Então, é bastante complicado aí. Não é complicado. Seria interessante esse investimento. Acho que é isso. Não, perfeito. Roxana, eu vou agora passar aqui algumas informações para o nosso convidado. A gente já passou aqui do tempo que fica disponível para você aí no YouTube, né? Agora a gente vai estar fechando aqui o nosso acesso e o podcast continua exclusivo para os nossos alunos do curso de pós-graduação. Você quer fazer o curso de pós-graduação? Está aí disponível na descrição o link do nosso curso. Também está disponível aqui, ó, o nosso timaço, né, de corpo docente, profissionais referências no Brasil e no mundo, onde vocês vão ter a oportunidade de aprender com essas feras, né? Tá aí o Guilherme, a Renata Rodrigues, a Juliana, o Gabriel Vasconcelos, o Nino, né? Entre outros colegas, amigos e profissionais de alto gabarito. O curso ele tem duração de 12 meses e ele é 100% online. Lembrando que, normalmente, esse aluno que se inscreve num curso de pós-graduação online, ele já está ali na prática. Que às vezes o pessoal... Eu coordeno o curso de pós-graduação há mais de 15 anos, né? EAD. E às vezes eu escutava assim, pô, professor, tu coordena um curso de EAD na área, por exemplo, do futebol. Como é que ele vai aprender a chutar uma bola EAD? Não, ele não vai aprender, ele já aprende, ele atua, né, com o futebol. Mas ao participar de alguns eventos e congressos há muito tempo atrás, acredito também que você passava por isso, muitas pessoas que são ali, principalmente no interior do Brasil, não conseguem se inscrever e realizar cursos de pós-graduação porque não abrem turmas presenciais, né? Porque às vezes o acesso é longe. Então o que a gente tenta com essa pós é diminuir a distância. É um curso à distância, mas a gente não quer ter distância. Então essa relação, né, de conversar mais próximo com o aluno, determinar algumas responsabilidades, né, tarefas, para que você consiga levar para o seu mercado de trabalho e fazer diferença. Tá bom? Então, se tiver interesse, está aí na descrição as informações da pós, e agora a gente vai continuar com os nossos alunos do curso de pós-graduação. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.